Então, estômago, motilidade e secreção. Nós vamos ver dois assuntos numa única aula. A motilidade primeiro, então, primeiro a divisão anatômica, 2, a divisão histológica, ou seja, vocês vão ver que cada tipo de célula exerce uma função absolutamente específica dessa célula, isso é importantíssimo para a secreção gástrica, secreção estomacal. As funções do estômago, algumas são óbvias e outras não. A motilidade, então vamos ver três mecanismos de contração e relaxamento estomacal. 5, a secreção gástrica. As enzimas pepsina e lipase gástrica são as duas enzimas secretadas pelo estômago. Pepsina é uma protease e a lipase atua sobre triglicerídeos, os lipídios triglicerídeos. E depois a secreção de ácido clorídrico e sua regulação. Muito bem. Então, primeiro vamos ver a divisão anatômica, né? Vocês têm aqui nessa figura do estômago duas barras, uma amarela em cima e uma azul clara embaixo. Aquela parte isolada por aquela curvatura superior à direita da figura e a barra amarela chama-se fundo do estômago, que tem a função de reservatório. Entre as duas barras, a maior parte do estômago representa o corpo do estômago, isso é uma divisão anatômica. E por último, embaixo, à esquerda, a região antropilórica, antral ou pilórica. Região antropilórica, antral ou pilórica. A partir daquela barra azul até o pilório, que é o esfíncter, que separa o limite a estômago e início do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Muito bem, então fundo, corpo e região antral ou antropilórica. O abomaso é o estômago verdadeiro dos ruminantes e pseudo-ruminantes. Pseudo-ruminantes são os camelídeos, dromedário, camelo, lhama, guanaco, vicunha, alpaca, sim. Esses animais, a lhama, guanaco, vicunha e alpaca, se encontram nos Andes, né? Aqui na América do Sul. Bom, então esse abomaso é o estômago verdadeiro. Vai exercer as mesmas funções que o estômago de monogástrico, de cavalo, de porco, de cão e gato, tá? Bom, então ele tem duas regiões. A região F é aquela região P que vocês chamam, observadas ali, né? Essa região F, bem ali do meio para a esquerda, é chamada região fúndica. Ela contém glândulas que vão secretar enzimas, ácido clorídrico e fator intrínseco da vitamina B12. Você vai ver na próxima aula. Fator intrínseco da vitamina B12. O estômago secreta essa proteína protetora ou transportadora de B12 no intestino delgado. O estômago produz uma proteína, uma glicoproteína, que transporta a B12 ao longo do intestino delgado. E observe assim, pessoal, isso aqui é interessante, aquele Vzinho, o segundo Vzinho ali embaixo à esquerda, contém 13 a 14 pregas, na verdade são elevações, não é invaginação e evaginação, são pregas, são elevações importantes do tecido, que aumentam o contato da secreção gástrica com o quimo. Quimo chama-se o conteúdo gástrico. Quimo é o conteúdo gástrico. Então, aquele conteúdo que vem do rumen, ou da cavidade pseudo-ruminantes, né, e passa pelo omaso, ele vai ter um íntimo contato importante com essas pregas, que não tem estômago de monogástrico. Estômago de monogástrico não tem essas pregas, sim? Bom, depois, à direita, você tem a região DP pilórica. Ela contém glândulas mucosas, que a gente vai ver, e as células G que secretam o hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina é uma proteína que é liberada para o sangue, tá? Ali no 1, bem à direita em cima, ali é a abertura do piloro. Piloro é o esfíncter que separa o estômago do duodeno. Nota que ele tem uma camada muscular bem espessa, né? Um espessamento de tecido bem importante. Aquele tecido muscular com grande capacidade de contração. Ele, na verdade, é uma válvula, né? Que vai liberando os conteúdos estomacal aos poucos para o duodeno. Por que aos poucos? Porque o duodeno ele tem um diâmetro bem menor do que o estômago. Então não dá para abrir e jorrar todo o conteúdo estomacal, todo o quimo, de uma vez só para o intestino delgado. Ele vai ser liberado aos poucos, conforme a gente vai ver. Tá? Porque o calibre, o diâmetro do duodeno, ele é bem inferior ao do estômago. Tem outra função. Bom, histologia, divisão histológica. Isso aqui é um corte, então, da parede estomacal. Sim, serve para abomaso também. Então, vamos ver assim, bem em cima, à esquerda, à direita, você tem a mucosa. Sim? Esta mucosa é constituída por 3 componentes. Ela é constituída de 3 componentes. Nós já tínhamos visto isso na estrutura geral do trato gastrointestinal. A primeira é o epitélio, que é uma camada unicelular. Por que unicelular? Porque facilita o acesso do conteúdo do sangue para a luz, então só tem que atravessar uma única célula,
e para absorção. No caso do estômago não tem absorção, não existe, salvo álcool. Salvo álcool, porque ele é lipossolúvel, atravessa com facilidade. Atravessa com facilidade para o sangue, mas fora isso, o estômago, a função dele não é absorção, ele não absorve nada. Nem água, salvo álcool. Bom, então tem o epitélio. Dando sustentação ao epitélio, vocês têm a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, sustenta esse epitélio. E depois a muscular da mucosa, de uma função ainda não bem reconhecida. Sim? Bom, nessa lâmina própria, vocês vão ter vasos sanguíneos, os capilares. Vasos sanguíneos, são os capilares, né? Vasos linfáticos e nervos. Nervos. Isso é importante. 3 coisas, então, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Tá? Bom, se eu tenho uma mucosa, eu tenho depois a submucosa. A submucosa é um tecido conjuntivo de maior extensão e ele tem vasos maiores na sua estrutura. Então, você tem aquele tubo verde do centro para a direita, um tubo azul e um tubo vermelho e um tubo azul. O verde é o vaso linfático, que recolhe a linfa presente na lâmina própria. O vermelho é a artéria que dá origem aos capilares, e o azul é as veias que recebem o sangue dos capilares. Então, os capilares se originam dessas artérias, arteríolas, né? E esse sangue retorna pelas veias. Então, esses grandes vasos se encontram na submucosa, porque não tem espaço para estar presente na lâmina própria, não tem como. Depois da submucosa, então eu tenho a muscular externa. Nós vimos na estrutura geral do trato gastrointestinal que intestino delgado, intestino grosso e estômago, esôfago também, eles têm 3 camadas. Esôfago, intestino delgado e intestino grosso. 2 camadas, na verdade. A muscular interna, que é circular, e a externa, que ela é longitudinal. Então, a interna ela é circular e a externa é longitudinal, músculo liso. O esôfago varia de acordo com a espécie. Pode ser músculo estriado. Bom, no caso de caninos e ruminantes. Bom, então vamos ficar só no estômago, intestino delgado e intestino grosso. O estômago tem um plus a mais, que é a camada mais interna, que é uma camada oblíqua, que não tem intestino delgado, não tem intestino grosso. Intestino delgado e intestino grosso tem a camada circular, mais interna, e a longitudinal, mais externa, músculo liso. O estômago, abomaso, também tem uma terceira camada mais interna, que é o músculo oblíquo. Bem? E fechando todo esse conjunto, vocês têm a serosa, sim? Que é um tecido conjuntivo mais espesso, para dar consistência ao órgão. Tá? Não é rígido, né? Estamos de lado. Assim como o intestino delgado e o intestino grosso. Tá? Essas são as camadas. Depois nós vamos estudar na secreção a estrutura dessas células. Bom, funções do estômago. Isso é interessante. À direita, vocês têm o trato digestivo de aves. É diferente de todas as demais espécies animais, de aves, né? Espécies, ordens de animais, tá? Animalia. Vocês têm, isso é exclusivo de aves, e ali está representado de galinha, tá? Galinha. Bom, então assim, vocês têm bem no centro um estômago que tem 1 quilo presente ali. 1 quilo é o conteúdo alimentar desse estômago, tá bem? Então, primeira função, à esquerda, escrito número 1, está dizendo armazenamento. E ali embaixo vocês têm, naquele retângulo de fundo amarelo, a fórmula pressão é igual a força sobre área, ou seja, é uma pressão exercida sobre uma área. Isso é força. A pressão é força exercida sobre uma área. Tá certo? Bom, se eu aumentar a área para a mesma força, 1 quilo, se eu aumentar a área, eu diminuo a pressão sobre o tecido. Então, o que acontece? Naquele vizinho embaixo, diz assim, embaixo do número 1, para uma mesma força, se aumentar a área, diminui a pressão sobre a parede. Então, ele tem essa curvatura maior, tem a função de se distender dentro de limites fisiológicos, aumenta a área e diminui a pressão sobre a parede. Então, essa curvatura maior, ela se distende mecanicamente, porque está chegando mais alimento, para monogástricos, né? A bomase vai fazer a mesma coisa. Então, distende, aumenta a área, para a mesma força, aquele conteúdo alimentar que está presente, diminui a pressão sobre a parede. Quem exerce a função de armazenamento nas aves é o papo, bucho ou inglúvio, que é o primeiro retângulo em cima à direita, de fundo amarelo, quase um quadrado, né? Papo, bucho ou inglúvio, é a mesma coisa, em aves, tá?
Lembrando que assim, ó, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos é monogástrico, um só estômago. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, sim, é monogástrico. As aves é que é separado. Cada, cada, cada função estomacal é exercida por uma determinada região nas aves, seja o bicho que for, seja a ave que for. Então, tem cada função do estômago, dos monogástricos, é exercida por uma região distinta nas aves, tá? Bom, ganso não tem papo. Interessante, né? Ganso não tem papo. Bom, depois a segunda função é uma função de secreção. O estômago vai secretar, nós vamos ver isso depois, pepsina, que é uma protease, aqui a Coca-Cola perdeu, a Pepsi chegou antes, pepsina, protease, lipase gástrica, que age exclusivamente em triglicerídeos, ácido clorídrico e o fator intrínseco da vitamina B12. Essa secreção nas aves, essa secreção nas aves, ela é exercida pelo estômago glandular ou proventrículo. Estômago glandular ou proventrículo. Tá bem? Bom, por último, a função de trituração. Aquele vizinho em cima diz assim, ocorre na região antral, antropilórica ou antro. É a mesma região, a porção mais distal do estômago, tá? Notem que está mostrado ali, nessa figura do estômago, à esquerda, bem à esquerda, uma camada espessa vermelha, aquele é músculo liso, de grande espessura em relação ao resto do estômago, grande espessura, tá? Então, ali você tem uma bolinha amarela, que seria o quimo, né? Quando ele chega naquela região, essa região do pilório se contrai, a região do pilório se contrai. O que acontece? O alimento grosseiro volta para trás, faz mistura com o quimo que está antes dele, e o mais pastoso passa para frente, pelo piloro, sim? Então, essa função de trituração, esse esmagamento que acontece pela região pilórica ou antral, que é muito espessa, contrai quase que simultaneamente a musculatura, na porção final simultânea, o que acontece? O grosseiro volta para trás e o pastoso vai para frente. Então, essa função de trituração tem três funções juntas: a trituração, a mistura e a propulsão. Nas aves, quem exerce? A moela ou estômago muscular. Moela ou estômago muscular. Tá? Então, você tem o estômago glandular ou proventrículo e a moela ou estômago muscular. É função distinta nas aves, tá? Armazenamento no papo, bucho ou englúvio, a secreção do estômago glandular, nota que a capacidade do glandular é só uma passagem, não armazena bolhufas, né? Nada. Depois a moela, o que vai fazer então essa trituração do conteúdo, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre o sistema digestivo em aves. Nossa última aula de digestório. Até que tá bem? Tranquilo? Tá, então a função das aves nós vamos ver depois com calma, tá? Na nossa última aula de digestório. Bom, motilidade. Motilidade é a atividade mecânica do tubo digestivo como um todo, tá? Bom, então notem que vocês têm ali um tubo digestivo de porquinho. E tá ali o leitãozinho na figura à direita em cima, tá? Mostrando ali o seco. Aquele órgão bem em cima não é rim, é estômago. Foi cortado para poder caber na figura, estômago, tá? Então, o que acontece? De um modo geral, a distensão do estômago, e eles têm aquelas setinhas vermelhas no estômago, a distensão do estômago, a chegada de alimento no estômago, sim? Pode ser água bastante, qualquer coisa que cause distensão gástrica, vai desencadear dois reflexos. O primeiro chamado reflexo, o primeiro vizinho, reflexo gastroileal. Ilho é a porção final do intestino delgado. É a porção final do intestino delgado. Duodeno, jejum, ilho. Bom, o que acontece? Duas coisas. Primeiro pontinho, relaxamento da válvula ileocecal. Essa válvula ileocecal, ela é assim, ela isola o intestino delgado do intestino grosso. Essa válvula, aqui você tem intestino grosso, sim, e aqui intestino delgado. As porções das válvulas, a cúspide, ela é voltada para dentro do intestino grosso. Ela abre e fecha. Por que ele é assim? Para que o conteúdo vá do ilho para o intestino grosso, e não do intestino grosso para o ilho. Por quê? Porque aqui eu tenho micro-organismos, bactérias, que vivem no intestino grosso e não no intestino delgado. Então, para evitar a contaminação do conteúdo microbiano do intestino grosso para o intestino delgado, a válvula faz isso. Ela não permite refluxo de conteúdo do intestino grosso para o ilho, só do ilho para o intestino grosso, só do ilho para o intestino grosso. Então, o que acontece? Vai relaxar a válvula e eu vou ter uma contração do ilho em direção ao intestino grosso. Com qual objetivo? Está naquele retângulo de borda
de fundo amarelo. Objetivo, esvaziar o ilho para dar lugar ao novo conteúdo, que está chegando lá em cima, lá no estômago. O sujeito acabou de se alimentar, então ele tem uma contração do ilho, se a distensão é importante, para que esse conteúdo final do ilho vá para o intestino grosso, dá espaço para o alimento que virá. O segundo reflexo desencadeado pela distensão, começa lá pelo estômago, sim, é o relaxamento gastrocólico. Lembrando que cólon é intestino grosso. Cólon é intestino grosso. O que acontece? Há um relaxamento do esfíncter anal interno, sim. Então, no reto, eu tenho dois esfíncteres, o anal interno e o anal externo, sim. Esse interno, quando eu tenho distensão do intestino grosso, ele relaxa, sim. Ou o distensão estomacal também, relaxa. O externo depende da vontade. Ou seja, penso logo defeco, depende da minha vontade, o anal externo, sim? Em animais muito jovens, que ainda não têm controle sobre o anal, sobre o anal externo, ou em animais muito idosos, envelhecidos, né, que perderam esse controle, eles podem fazer o trabalho do cocô nas calças, como se diz, né? O esfíncter anal interno abre e esse também abre, porque perdeu o contato, perdeu o controle mental sobre o esfíncter anal externo. No recém-nascido vai criar esse controle a partir do córtex, né? E com a idade se perde, em alguns animais se perde, pessoas se perde esse controle, tá? Bom, então primeiro, relaxamento do esfíncter anal interno e uma forte contração do cólon distal, porção final do intestino grosso, em direção ao reto, aquelas duas setas vermelhas verticais, né? O objetivo então é provocar defecação, para quê? Dar espaço para o alimento que virá a partir do estômago. Então, o que diz o último retângulo de baixo, de fundo amarelo? Objetivo, estimular a defecação para esvaziar o intestino grosso. Espaço para novo conteúdo que virá. Por isso, pessoal, que é fisiológico, quando vocês fazem uma refeição importante, dá vontade de fazer cocô depois. Eu como muita massa, churrasco, algo que cause uma grande distensão, não é? Dá vontade de defecar, porque desencadeia o chamado reflexo gastrocólico. A distensão estomacal é importante, desencadeia esse reflexo gastrocólico, tá? Tudo isso é coordenado pelo sistema nervoso autônomo, né? No caso parasimpático, tá? Muito bem. Então, aqui temos duas situações gerais. A distensão gástrica promove esvaziamento do ilho no intestino grosso e esvaziamento do intestino grosso na medida do possível. Tudo inicia pela distensão gástrica, tá? Bom, especificamente no estômago, vocês têm o chamado reflexo vagal ou vago-vagal. Então, primeiro, nós vimos lá em cima, esvaziamento do ilho, do intestino grosso, e esvaziamento do intestino grosso através do reflexo da defecação. Quando inicia isso, é pela distensão gástrica. Agora vamos ver o reflexo vago ou vagal ou vago-vagal, que inicia, diz respeito ao estômago, tá? Bom, lá em cima você tem ali um cérebro de cachorro, que é bicho, pode ser, e aquela bolinha preta no bulbo é o chamado centro da motilidade gástrica, que vai coordenar o que acontece no estômago. Então, assim, vocês têm ali embaixo uma figura de estômago, de cão, né? Pode ser para bomazo, mesma coisa. Embaixo tem um triângulo com um Gzinho, aquele é a célula G, letra G, célula G que libera gastrina na porção final do estômago, na região antral. O que acontece? A aferência é a informação que vai para o sistema nervoso central, Se eu tenho a aferência, eu vou ter a eferência, a ordem que vem do sistema nervoso central para a periferia. No caso do estômago, essa aferência é dada pelo nervo vago. O nervo vago é um tubo com vários fios dentro, como se fosse fio de telefone, vários fios dentro, tá? Da internet, né? O que acontece? 90% dessas fibras são aferentes, levam informação para o sistema nervoso central. Então, o nervo vago, ele vai inervar fígado, pâncreas, estômago, intestino delgado e a porção inicial menos na final, né? A porção inicial do intestino grosso. Então, 90% vai levar dessas fibras, levam informação para o sistema nervoso central, para que ele receba bastante informação do que está acontecendo. Seja bem informado. Isso é importante, tá? O vago pertence ao sistema nervoso parasimpático, que regula o tubo digestivo. Trata o gastrointestinal. O vago pertence ao sistema nervoso parasimpático, que regula o tubo digestivo. Durante a refeição, está atuando em nós o sistema nervoso parasimpático.
O simpático é de exercício, não tem nada a ver com o tubo digestivo. Já comentamos isso. Bom, então a eferência vem também pelo vago. 10% das fibras restantes são, em média, né? São eferentes, manda informação. Se o nervoso central para o tubo digestivo, o que vai acontecer? Então, com a distensão, lá em cima, à direita, está escrito assim, ó, em vermelho. A distensão do estômago desencadeia o chamado reflexo vagal. Desencadeia o reflexo vagal. O que esse reflexo vagal vai fazer? Então, distender o estômago. Como é que o centro da motilidade gástrica sabe disso, que distendeu o estômago? Porque o vago mandou a aferência para o centro da motilidade. Está chegando, houve distensão, está chegando comida. O que vai acontecer? O vago determina, primeiro vizinho ali no centro, relaxamento do fundo para acomodação do novo alimento. Olha que interessante, relaxamento do fundo. O neurotransmissor, a substância que liga o nervo com a musculatura lisa do estômago, é o VIP, peptídeo intestinal vasoativo. Esse caso de vasoativo não é radioativo, é vasoativo. Não é que ele faz a contração, ele causa relaxamento. Olha, interessante, né? Vasoativo quer dizer que ele causa relaxamento, ele determina relaxamento do músculo. Tá? Então eu tenho, naquela região oval azul, relaxamento do fundo. Para quê? Para acomodação do alimento que está chegando. Muito bem. Tá, e o alimento velho, o que vai acontecer? O segundo vizinho, contração da porção distal do corpo, mais o antro. Distal do corpo mais o antro. Para esvaziamento do conteúdo velho, conteúdo antigo, né? O alimento fica no máximo 3 horas no estômago. O alimento fica no máximo 3 horas no estômago. Então, ao final dessas 2 horas e meia, 3 horas, ou havendo distensão do alimento, tem contração da porção distal do antro. Pode ser VIP? Não, porque o VIP faz relaxamento de musculatura lisa, obrigatoriamente. Qual é o neurotransmissor? A tal da acetilcolina, ACH. O CH de Choline, em inglês, choline, né? Sim, acetilcholine, ACH, acetilcolina. Contrai o músculo liso. Contrai o músculo liso. Então, eu tenho esvaziamento da porção final do estômago. Aí acontece aquela trituração, que vocês viram, propulsão do pastoso e volta para trás o mais grosseiro. Sim? Bom, ao mesmo tempo, essa acetilcolina libera a gastrina da célula G e, através do sangue, causa contração da porção distal do corpo. A gastrina estimula a secreção gástrica, mas também a motilidade, o esvaziamento gástrico. Em humanos, e provavelmente em grandes macacos, orangotango, chimpanzé, gorila, a gastrina não atua na motilidade. Não, essa função, se houve alguma vez na vida de humanos, ela perdeu. Sim? Se perdeu. Ela aumenta a secreção gástrica. Bem importante isso, ela aumenta a secreção gástrica. Mas ela não atua na contração. Em humanos. Nos demais animais, ela faz esvaziamento gástrico, além de estimular a secreção. Tá? Então, o objetivo qual é? É esvaziar o conteúdo gástrico. Tá? Esvaziar o conteúdo gástrico. Até que está bem? Tranquilo? Então, isso acontece no estômago. Inicia pela distensão. Distensão importante, né? Distensão do estômago. Chegada de alimento no estômago. Tá? Se beber água, vai fazer a mesma coisa. Um volume importante de água vai causar distensão. Bom, vamos adiante. Aqui vocês têm o que acontece de maneira bem mais específica em relação à contração estomacal. Eu não vou entrar em detalhes. Vocês podem ver depois a figura com calma. Detalhe demais. Bom, como é essa regulação nervosa do esvaziamento gástrico? Eu comentei com vocês que o intestino delgado, o duodeno, tem um diâmetro inferior ao do estômago. Isso é óbvio, né? Então, como é que o estômago sabe o quanto que ele tem que esvaziar para o intestino delgado? Então, nós vamos ver primeiro a regulação nervosa. Porque existe uma regulação hormonal, a gente vai ver isso mais tarde, em outra aula. Regulação nervosa, tá? Então, é chamado reflexo enterogástrico. Enteros é intestino. Então, a informação vai do intestino para o estômago. Do intestino para o estômago, sim? Então, você tem ali no duodeno, você tem 3 bolinhas à esquerda, três expressões, que são os estímulos para a inibição gástrica. Notem um X na região pilórica, aquele X é inibição gástrica. Inibição do esvaziamento gástrico, não da secreção, tá? Então, primeiro, a distensão duodenal. Se o duodeno ele distende muito, o estômago não tem mais que continuar mandando conteúdo, não tem, espera. Quimoácido, o pH intestinal é 6,5,
o estômago tem um pH ácido, está ali dentro do estômago, a pH 2,5 a 4,5, é muito ácido para o intestino delgado. Então, as enzimas que estão no intestino, que vêm do pâncreas ou produzidas pelo intestino, o pH ótimo delas é 7, não é ácido, não é pH ácido. Então, tem que haver tamponamento dessa acidez. Então, um quimo ácido, que obrigatoriamente vem do estômago, não tem como ser diferente, esse quimo ácido, conteúdo estomacal ácido, vai virar ácido, está ácido, vai virar ácido para o intestino. Tem que parar o esvaziamento para dar tempo de neutralizar esse pH. Tá bem? E quimo hipertônico muito concentrado. Bom, vamos ver o seguinte, ó. Em relação ao pH intestinal, o estômago tem uma mucosa adaptada para proteção contra a acidez estomacal. Estômago. Nem esôfago e nem intestino delgado ou duodeno tem essa mucosa adaptada para proteção de ácido. Por isso, quem tem refluxo, ou seja, quando o conteúdo estomacal vai para o esôfago, por refluxo, não deveria ir, por exemplo, existe um esfíncter na porção final do esôfago, o chamado cárdia, que impede que o conteúdo do estômago ele vá para o esôfago. Quando acontece o chamado refluxo, dá esofagite, inflamação do esôfago, porque o esôfago não tem mucosa para proteção contra a acidez estomacal, não tem. Mesma coisa do intestino delgado. A úlcera, que é uma lesão da mucosa por acidez, é muito sério no intestino delgado, pode causar hemorragia, fura um vaso e dá hemorragia. Assim como no estômago, mas o estômago tem uma mucosa de proteção, o intestino delgado não tem. Então é necessário tamponar para efeito de proteção da mucosa duodenal e para ação de enzimas, porque as enzimas não agem em pH ácido do intestino delgado, elas agem em pH 7. Bom, olhando aquele retângulo à direita em cima, de fundo róseo, tem pH gástrico. Olha que interessante, ó. O pH do estômago tem duas faixas. 2,5 a 3,5 quando ele está vazio. Ué, mas não é quando ele está cheio que tem mais acidez? Por quê? Vazio ele tem ácido clorídrico concentrado. Vazio ele tem ácido clorídrico concentrado. pH 3,5 a 4,5 ele está cheio. Aumenta a secreção, mas a secreção está diluída no conteúdo estomacal. Eu tenho uma amiga que tinha gastrite e o médico disse assim, tu tem gastrite porque tem rarefação alimentar. Rarefação alimentar. A secreção gástrica ela não para nunca. Quando eu tiver sangue do tubo digestivo, eu tenho secreção pancreática, biliar, intestinal, estomacal. Então a secreção gástrica ela diminui a sua quantidade, mas ela não para nunca. O médico disse assim, tu tem rarefação alimentar, tu só te alimenta ao meio-dia e vai botar alguma coisa no estômago às 7 da noite. Então, o estômago fica muito tempo vazio, com produção contínua de ácido clorídrico, e causou úlcera. Causou gastrite nela, inflamação estomacal, e não sei se causou úlcera, mas gastrite já teve severa, por rarefação alimentar. Então, sempre é bom ter alguma coisa no estômago, de vez em quando, né, na medida do possível, para diluir essa acidez, porque ela é contínua. Bom, então o pH varia de 2,5 a 4,5. Vazio está muito ácido, cheio está menos ácido, mas está ácido, 4,5 no máximo. Bom, quimo hipertônico, quimo muito concentrado. O que acontece? Vocês olhando daquelas duas linhas horizontais, é um limite do intestino delgado. Sim? Bom, então quimo hipertônico é um quimo muito concentrado, sim, está mostrando ali aquelas bolinhas todas juntas, e a setinha vermelha mostra a ação de enzimas. Então, se está muito concentrado, só pode agir na periferia desse bolo alimentar. Com a diluição através da água, separa as moléculas, dentro do possível, e as enzimas podem agir na intimidade das partículas, na intimidade. Então, o que diz aquele retângulo de fundo amarelo ali? A diluição do quimo hipertônico, muito concentrado, né? Foi ingerido, foi ingerido concentrado, né? É a concentração dele, é necessária para uma ação enzimática mais homogênea sobre as partículas alimentares. Mas para isso o estômago tem que parar o seu esvaziamento. Tem que parar o esvaziamento. Então, o quimo hipertônico estimula os plexos submucoso da parede intestinal e esses plexos causam inibição do esvaziamento gástrico. Inibição do esvaziamento gástrico, principalmente. Tá? Para quê? Para dar tempo que haja... obrigatoriamente o quimo hipertônico vai puxar água, por osmose, puxa água, né? Atrai água para a luz intestinal e separa, na medida do possível, esse quimo, separa as moléculas para que as enzimas possam agir na intimidade, não só na sua periferia, separando as moléculas na sua intimidade. As enzimas. De onde é que vem essas enzimas? Do pâncreas.
da glândula chamada pâncreas. Sim? As enzimas vêm do pâncreas, que está logo na entrada do duodeno. Até aqui está bem? Podemos tocar? Sim, senhor. Muito bem, vamos adiante. Bom, secreção gástrica agora. Então, nós vimos uma atividade, nós vamos ver a regulação hormonal na aula de fígado, tá? Secreção gástrica e histologia glandular. Fisiologia animal tem a sua inconveniência, que são várias espécies, né? Cada bicho responde de uma maneira. Se não na área de reprodução, isso é muito específico. Cada espécie animal tem uma maneira de se reproduzir e se aprende, obviamente, isso, né? E aí se torna especialista nessa área. Bom, então no caso de homem, vamos botar aqui primatas em vez de homem, né? Mulher, criança, primatas, tá? E cão e gato tem o mesmo tipo de estômago. Qual é a legenda? Lá embaixo você tem assim, aquela zona churiada é um epitélio estratificado, várias camadas de célula, pavimentoso, aglandulado. O prefixo A quer dizer que não existe. Anaerobiose, não tem oxigênio. Aeróbio, tem oxigênio. Anaerobiose, não tem oxigênio. Aglandular, não tem glândula. Sim? Por exemplo, o epitélio ruminal é assim, várias camadas de célula, pavimentoso, porque as de cima, à medida que chega na superfície, elas vão se achatando, pavimentoso, e a glandular, não tem glândula. Depois o preto é a glândula cádica ou cardíaca, mesmo nome, cádica ou cardíaca, secreta muco. A zona branca, fundo branco, é gástrica ou fúndica, é o mesmo nome, secreta, essa realmente faz a secreção gástrica. Enzimas, ácido clorídrico e FI, fator intrínseco da vitamina B12. E aquela zona churiada, tracejada, é a região pilórica, muco mais gastrina. Então, essa é a disposição em humanos e no cão, gato, carnívoros, melhor dito, né, e humanos, você tem, porque é diferente, vamos ver depois. Você tem aquela zona preta logo na entrada do esôfago, no estômago, a região cádica, depois a maior parte é a glândula gástrica, ou fúndica, e no final a glândula pilórica, que secreta muco e gastrina. Gastrina para onde? Para o sangue. Bom, no porquinho, bem à esquerda embaixo, você tem a metade é glândula cádica, ou gástrica, então uma secreção de muco importante, né? Mesmo porque a alimentação do porquinho é meio seca, como se alimenta de raiz, alimenta animal não estabulado, né? Alimentação seca, a produção de muco ajuda a lubrificar o conteúdo. Sim? Metade é glândula cádica ou cardíaca, depois a gástrica e a pilórica. A região do esôfago, todo ele é epitélio estratificado pavimentoso, várias camadas de células. No estômago é só uma camada, é unicelular. O epitélio da mucosa é unicelular. Sim? No cavalo, é igual ao ratinho, olha que interessante, igual ao ratinho é a mesma coisa. Tem uma camada, uma parte dessa cavidade estomacal que é de armazenamento. Você tem uma região importante que é um estratificado pavimentoso aglandular, de armazenamento de conteúdo. Depois, tem aquela faixa preta no estômago do cavalo, né? É igual, a partir dali, igual a humanos e carnívoros, igual. Uma pequena região cárdica, região gástrica e depois a região pilórica. Tá bem? Igual ao rato. Tem uma porção de armazenamento no estômago. A vaca e a lhama, nós vamos ver isso depois, tá? Vocês têm aquela porção final na vaca ali, que é bem à direita, que é o abomaso, começa com uma região cárdica, a entrada do omaso no abomaso, depois como se fosse em carnívoros ou em humanos, região gástrica e região pilórica. Tá? Nos pseudo-ruminantes, você tem uma porção, lembre-se que a parte escura, preta, ela é glândula cárdica. Os pseudo-ruminantes, parte desse epitélio de revestimento, em pseudo-ruminantes, camelo, dromedário, leão, etc., é pela mucosa, secreta muco. Em ruminantes, ovelha, cabra, boi, vaca, touro, não tem secreção de nada. 3 compartimentos para ventrículos, retículo, rumiomaso, não secretam nada, é aglandular. Mas os pseudo-ruminantes têm essa camada mucosa, tem células mucosas. Também alimento muito seco, nos Andes a alimentação é muito, muito rica em fibra. O camelo também tem uma região no deserto ou em altitude também a alimentação, a vegetação é rica em fibra, então a alimentação mais seca tem glândula mucosa para ajudar na lubrificação desse conteúdo. Interessante, né? Ovelha, cabra e bovinos, boi e vaca, não tem glândula. Tá. Como é essa histologia?
Então, ali vocês têm apenas a camada de epitélio e lâmina própria, tá? Que foi retirado. Bem à direita, isso é do estômago. Sim? A glândula é aquela porção profunda na lâmina própria, a região profunda, tá? Então, olhando à direita, bem à direita, de cima para baixo, você tem o epitélio superficial, não está aqui, só um momentinho. Epitélio superficial, que é célula mucosa, esse muco é muito importante para proteção, uma vez depois. Células mucosas que secretam muco alcalino, a maior parte da glândula são células mucosas. Depois, a terceira célula, de cima para baixo, à direita, célula parietal ou oxíntica. Vamos ver por que esse nome, oxíntico. Secreta ácido clorídrico e aquele fator intrínseco que protege a B12 no intestino delgado. A mesma célula que produz ácido, produz essa glicoproteína, proteína com carboidratos. Chama-se glico, não é glicose, nenhuma dessas glicoproteínas tem glicose, mas é chamada de glicoproteína porque tem glicídio, carboidrato na sua estrutura. E esses glicídios dão a especificidade da proteína. Interessante, né? Glicoproteína. Então, a mesma célula que produz o ácido clorídrico, HCl, produz fator intrínseco para a proteção da B12 no intestino delgado. Você vai ver na próxima aula. Depois, embaixo, tem a célula principal osimogênica, que secreta enzimas. Vocês vão ver também por esse nome, osimogênicas. Então, embaixo, no fundo da glândula, eu tenho as células que secretam enzimas, que resistem à sua acidez, né, e sobem em direção à luz estomacal. Tá? Embaixo, então, eu tenho abundância de células que produzem as enzimas, lipase e pepsina. E ali embaixo, bem embaixo, você tem na figura, nessa direita, a célula enteroendócrina, que produz somatostatina. Tá? Inibe a secreção de gastrina e de ácido clorídrico. Você vai ver depois. Célula enteroendócrina ou somatostatina. Ela é o freio para a excessiva secreção de ácido e de gastrina. Vamos ver isso já. Bom, o que faz cada célula? Então, enzimas, pepsina, lipase e gástrica. Vamos ver primeiro a pepsina. Pepsina, bem em cima. A pepsina é uma enzima proteolítica, degrada a proteína. Pepsina degrada a proteína. Então, a degradação de proteína inicia no estômago. Não é na glândula salivar, é no estômago, inicia, tá? Bom, quem é que produz? Célula principal, osimogênica. Ela secreta pepsinogênio. E esse pepsinogênio, por acidez do meio, ou por uma outra pepsina já formada, transforma pepsinogênio em pepsina. Bom, muito bem, vamos devagarinho. Toda célula que secreta protease, ou enzima proteolítica, ela libera esta protease da forma inativa, chamada proprotease, ou osimogênio. Então, vou repetir. Toda célula que secreta, produz, não expulsa, ela secreta, não está se livrando de um metabólito, está secretando, produzindo, fabricando uma protease, que vai degradar a proteína, ela libera essa proteína na forma inativa, de dentro para fora da célula, chamada proprotease ou osimogênio. Por que ela não libera na forma ativa? Porque como eu tenho enzimas, eu tenho proteínas dentro da célula, proteínas, carreadores, enzimas, proteínas estruturais, se eu, por acaso, a ativação dessa protease intracelular, ela vai digerir as proteínas da célula e mata a célula, acabou o metabolismo da célula, acaba com o metabolismo, acaba com enzimas, digere carreadores, transportadores, receptores, liquida com a célula. Isso é a ativação intracelular que não deve ocorrer de proprotease. Então ela libera na forma inativa e longe da célula ela vai ser ativada. Quem é que ativa? A acidez do meio e a pepsina. A própria pepsina pode agir sobre outro pepsinogênio, formando pepsina. Tá? Bom, o que faz a pepsina? A pepsina, qual é o sítio ativo da pepsina? Qual é qual é o substrato, a vítima da enzima? São os aminoácidos aromáticos. Então, ali vocês têm naquele desenho no centro para a direita, uma linha horizontal violácea, que é a proteína, e 3 anéis aromáticos. Sim? Benzeno. Então, o que acontece? A pepsina, ela corta onde houver aminoácido aromático, liberando um pedaço de proteína. Então, quais são os aminoácidos aromáticos? Fenilalanina, tirosina, triptofano. Fenilalanina, tirosina e triptofano. Onde houver um desses 3, fenilalanina, tirosina ou triptofano, a pepsina age. E se nessa proteína não tem anel aromático? A pepsina não age. Então, a pepsina, na verdade, ela não faz nhoque da proteína. Ela não faz nhoque, não faz. Ela inicia a digestão proteica, desde que nessa porção de proteína tem aminoácido aromático. Ela reconhece como substrato esse anel aromático. Tá bem?
Qual é o pH ótimo dela? 2. Se o pH fica 5 ou mais que 5, ela fica inativa, não funciona. Então, ela é feita para agir em pH ácido, tá bem? Desde que tenha nessa proteína aminoácido aromático. Se não tiver, vai se degradar lá adiante no intestino delgado. Bom, lipase gástrica, ela age em triglicerídeos ou triacilglicerol. A gente vai ver isso depois em digestão e absorção de lipídios, tá? Só em triglicerídeos. Não age em colesterol, não age em fosfolipídios, só triglicerídeos. Triglicerídeos são 3 carbonos, ligados cada um a um ácido graxo. São 3 carbonos unidos e cada um tem um ácido graxo. Cada ácido graxo chama-se acila, portanto, triacil, 3 acilas, 3 ácidos graxos, glicerol, que é o álcool de 3 carbonos. Isso é o triglicerídeo, só isso. São 3 carbonos, cada um com uma cadeia imensa de 16 ou 18 carbonos, que é o ácido graxo. Uma acila ou triacilglicerol. Bom, olha que interessante. A lipase gástrica tem aquele raiozinho ali à esquerda, diz assim, pH ótimo da enzima. Ela age de pH 3 a 7 da mesma maneira. Então, essa enzima pode agir tanto no estômago como no intestino. Não só no estômago. Se ela for para o intestino, pH 6,5, 7 está ótimo para ela. Ela vai agir. Atuando em quê? Em triglicerídeos. A lipase mais importante é a pancreática. A lipase gástrica é só um adjutório. A unidade é pequena. Bom. Vamos finalmente, secreção de ácido clorídrico. Esta célula é impressionantemente interessante e ela é única. Essa célula parietal oxíntica, tá? Naquele retângulo de borda amarela, bem de fundo amarelo em cima, diz assim à esquerda, célula parietal oxíntica. Por que oxíntica? Vem do grego oxinós, que secreta ácido. O livro de graduação não traz essa informação, só diz que a célula oxíntica acabou. Então eu fui na Aurelião, dicionário Aurélio, está escrito lá, oxinós, que secreta ácido, por esse nome estranho e esdrúxulo, cíntica. Sim? Que também estudava latim, o grego se saberia, né? Então, é uma palavra grega que secreta ácido. Bom, ela secreta ácido clorídrico e o fator intrínseco da vitamina B12 para a luz da glândula. Olha que interessante, você tem duas coisas importantes aqui. Naquela seta preta, um canalículo secretor e um monte de mitocôndrias. A parte basal voltada para o sangue é aquela curvatura maior, embaixo, à direita. E em cima tem uma pequena superfície, que é onde é secretado, para onde é secretado ácido clorídrico e fator intrínseco da vitamina B12, tá? O que acontece? Então, no primeiro vizinho ali à esquerda, em cima, a secreção de ácido clorídrico ocorre naquele canalículo secretor. São microvelocidades dentro da célula, voltados para o líquido extracelular, mas a partir de dentro da célula, canalículo secretor. Para lá que é secretado o ácido clorídrico. Sim? E as mitocôndrias. Por que tem tanta mitocôndria? Porque a secreção de ácido é um processo ativo. A secreção de ácido, não fator intrínseco, de ácido é um processo ativo. Tem grande gasto de ATP. Por isso que eu tenho uma abundância de mitocôndrias naquela célula, não é de graça. Tá? Muito bem. Então, assim, como é essa secreção de ácido? Aquelas duas linhas verticais vermelhas limitam o capilar sanguíneo, que está logo próximo da porção basal da célula. No centro você tem uma célula parietal, a curvatura, a porção maior é ligada, voltada para o sangue, e a porção menor, aquela seta preta curva, à direita, está voltada para a luz da glândula. Então o que acontece? Notem, e a linha tracejada à direita diz assim, ó, difusão, é um processo que não gasta de energia, simplesmente diferença de concentração, de mais concentrado para o menos concentrado, difusão. E a C não é anticristo, é anidrase carbônica, uma enzima, de ação muito rápida. Então, aquele CO2 do sangue, o que acontece? Ele se difunde bem embaixo, na figura da esquerda, para o centro. O CO2 se difunde facilmente, porque ele é muito lipossolúvel, se difunde facilmente para dentro da célula, e lá ele se une à água. Então, um gás se junta com a água, se une à água, e vai formar o ácido carbônico, por ação da anidrase carbônica. Se não tiver anidrase carbônica, essa reação é lentíssima. Então, graças à presença de anidrase carbônica dentro da célula, o gás e a água, o gás CO2 e a água se unem formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, a seguir, em cima, ele se dissocia em hidrogênio e bicarbonato. Então, assim, ó, ácido carbônico se dissocia em hidrogênio e bicarbonato. Dissociação não precisa de enzima, é simplesmente uma separação. Para juntar o gás
com a água, precisa de enzima. Sim? Então, o ácido carbônico se dissocia em íon hidrogênio positivo e o ânion, que é o íon bicarbonato, aquele verdinho, HCO3-. Bom, o que acontece? Esse hidrogênio, ele sai para o canalículo secretor por uma bomba chamada bomba de prótons, que está ali embaixo, escrito à direita embaixo, bomba de prótons, em que sai um cátion monovalente, hidrogênio, e entra um cátion monovalente, potássio, entra. Então, não tem alteração de carga. Sai uma carga positiva, monovalente, e entra outra carga positiva, que é o íon potássio. Sim? Isso é a bomba de prótons. Bom, em 1985, graças a Deus, se descobriu o omeprazol. E agora depois já tem seus derivados, né, seus sintéticos mais avançados. O omeprazol, ele inibe a bomba de prótons, impede a secreção de ácido. Para quem tem gastrite, eu tive e dói para chuchu, é um santo tratamento, porque o omeprazol, independente do estímulo que a célula receba, ele impede a secreção de ácido. Bloqueia em 99% a secreção de ácido. Então dá tempo da mucosa se refazer. Omeprazol. E depois tem lansoprazol, pantoprazol e outros derivados. Mas a função dele, a partir de 85, ele inibe a bomba de prótons. Graças a Deus. Bom, eu tenho uma difusão de potássio para dentro da célula. Veja aquele potássio ali embaixo, no canalículo secretor, aquela linha tracejada, potássio. Ele tem que estar presente, como é uma enzima, a ATPase vai quebrar uma molécula de ATP para fornecer energia. Eu tenho que ter o hidrogênio e tem que ter o potássio. Se faltar potássio, não tem como a enzima funcionar, porque ela vai aceitar dois substratos, hidrogênio de um lado e potássio do outro, para fazer a troca. Se faltar potássio, a enzima não funciona. Não basta ter hidrogênio, tem que ter os dois para fazer essa troca, com gasto de ATP. Por isso, tanta mitocôndria, tá? Chama-se bomba de prótons. Então, o potássio, ele entra, ele sai do canalículo e ele é mandado de volta para dentro da célula através dessa bomba. Muito bem. Continuando. O bicarbonato, ele sai para o capilar e ele é trocado por um íon cloreto. Íon cloreto, não é cloro, é íon cloreto negativo. Então sai uma carga negativa, é o ânion bicarbonato, e entra outro ânion monovalente, que é o íon cloreto. Não gasta ATP, é um transporte facilitado, não gasta ATP. Um trocador, um contratransporte, sai bicarbonato e entra na célula cloreto. O cloreto se difunde por efeito de concentração, atravessa a célula e se difunde e vai lá para o canalículo secretor, formando então o ácido clorídrico. Então o HCl está bem ali à direita na figura no meio, HCl. Sim? Positivo e negativo. Bom, vamos olhar para o lado esquerdo lá. Bicarbonato é um íon alcalino. É um íon alcalino. Então, naquele quadrado de borda verde, diz assim, ó, onda ou vaga alcalina. Quando eu tenho uma secreção importante de ácido clorídrico, o bicarbonato, esse hidrogênio vem da dissociação do íon bicarbonato, lembra? Dissociação do íon bicarbonato, hidrogênio e bicarbonato. Quando eu tenho muita secreção de hidrogênio, libera muito bicarbonato para o sangue. Então, isso dá uma alcalose fisiológica, ou seja, a presença de álcali e o bicarbonato no sangue. Por isso que também é responsável por aquele soninho, depois de uma refeição importante, tu produz muito ácido por um lado, e produz também muito bicarbonato que vai para o sangue. Sim? Essa alcalose também ajuda nessa sensação de sono. Tá bem? Chama-se onda ou vaga. Onda ou vaga é a mesma coisa, a mesma palavra. Mas, estou vendo uma vaga no mar. Vaga é onda, não é vaga de espaço, né? É de onda. Sim? É outro sentido. Tá? Olha que interessante. Opa, sim. Isso para todos os animais ocorre, né? Todos os organismos. Todos os animais, todos, obrigatoriamente. Secretou ácido, peixe, anfíbio, réptil, mesma coisa, igualzinho. Abomasio, igual. Mesma coisa, tá? Estômago glandular de aves vai fazer a mesma coisa, o mesmo mecanismo. Mas eles secretam fezes, um resíduo diferente no final, depois do estômago, né? Tem a ureia e a gente secreta algo diferente, né? A gente vai ver depois isso em ruminantes, tá? Esse quimo, essa secreção vem do seco. Aí já é diferente, né? A porção fecal é diferente. Vem ou do seco, bem desenvolvido, ou do intestino grosso. Tá bem, sim. Bem? Obrigado. Depois a gente vai ver isso nas aves, que é bem distinto. Não é a mesma coisa, tá? A bomba de prótons ali é quase parecida com a bomba de potássio e sódio, né? Isso. Só que assim, ó, essa aqui ela não gera carga, porque sai uma positiva e entra uma positiva, fica neutro.
A Sim, bomba de sim. sódio e potássio sai, É 3-2. vai sair três sódios e vão entrar 2 potássios. Então está saindo mais carga positiva que está entrando na célula. Então aqui, ó, Sim. desse lado aqui é o citoplasma, né? Entra 2 potássios e saem 3 sódios. Saem 3 sódios. Tá? Aham. Então está Tá bem. sobrando uma carga, então está ficando mais negativo. Aham. Está sendo mais carga, eletrogênica, como se diz, né? É eletropositivo e eletronegativo. Obrigado, senhor. Ok. Olha que interessante, ó. No epitélio, ou debaixo do epitélio estomacal, tem uma rede capilar abaixo da superfície. Rede capilar bem importante. Então, logo abaixo do epitélio tem muitos capilares. Muitos capilares. Capilares, bastante. Qual é a função disso? Olha que interessante. Ó. Aqui está mostrando assim, ó. Aquela seta branca no meio mostra o fluxo de ácido da luz, da célula parietal para a luz. Sim? E aquela seta preta mostra o fluxo de bicarbonato. Então, o que acontece? Naquele retângulo de borda preta, à esquerda diz assim, o bicarbonato, HCO3-, negativo, sanguíneo, deposita-se no muco luminal gástrico. Então, aquele bicarbonato vai pelo sangue, atravessa a célula mucosa e se deposita no moco. Isso aqui como está em espanhol, em espanhol, muco é moco. Deposita, então, no muco, moco, né? Muco, sim. Então, eu tenho um depósito de álcali, bicarbonato, no muco. Para quê? Para efeito de proteção da mucosa gástrica. Então, o pH do muco é 7,8 a 8, naquele segundo vizinho ali, pH do muco é 7,8 a 8, portanto, de proteção contra a acidez gástrica. Chama-se barreira mucosa. Então, aquele bicarbonato que foi gerado pela célula parietal do outro lado, sim, através do sangue, vai se depositar no muco. Então, isso é uma barreira mucosa. Quando esse muco ele diminui a sua espessura, aí pode causar a gastrite, inflamação do estômago. O ácido tem acesso ao epitélio da mucosa gástrica, o epitélio da mucosa gástrica, e causar gastrite, que é a inflamação do estômago. Existe uma bactéria, Helicobacter pylori, que vive nesse muco. Ela destrói o muco, se tiver uma infecção, se tiver uma baixa resistência, ela destrói o muco e leva a gastrite. 90% das gastrites, 90% das gastrites, inclusive em bicho, é dado por essa Helicobacter pylori. Graças a Deus tem 2 antibióticos, toma de manhã e de tarde, e tu mata a bactéria. Em 7 dias tu mata a bactéria. Mas ela é a causadora dessa gastrite, Helicobacter pylori. Tá? Então, pessoal, toma antiácido. Ah, mas não melhora nunca a gastrite. Claro, tá, a bactéria que está causando essa destruição da barreira alivia, né, o antiácido. Mas tem que fazer uma endoscopia para ver se tem essa bactéria. Sim? A primeira bactéria, essa Helicobacter, foi descoberta em mucosa de cão, em 1940, mas ninguém acreditou, porque bactéria não vive em pH. Então, como é que essa bactéria vive em pH? Não tem? Isso é um erro experimental. Não, mas tem, porque ela forma, como ela destrói a ureia está presente no muco, ela forma um manto de amônia. Ela é tão esperta, ela forma um manto de amônia ao redor e não sofre a ação do ácido. E ela vai digerindo o muco, que é rico em ureia, vai digerindo esse muco, não é? E causa gastrite. Como é que descobriram, como é que afirmaram que que essa bactéria existia no muco? 2 pesquisadores australianos, o assistente não tinha gastrite, resolveu tomar um caldo dessa raiz dessa bactéria e teve gastrite. Então, ele provou que realmente essa bactéria causava gastrite. Isso foi em 1985. Em 2005, essa dupla, um casal, né? Os 2 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, que é o nome, né? Em 2005, porque provaram que existia essa bactéria. Isso para a humanidade foi fundamental, né? Só, Pois. em questão da gastrite, aqui no sul a gente toma muito chimarrão, né? Sim, E isso aí influencia a concentração de ácido ou produz mais ácido, né? produz mais ácido, como se fosse o chá. E O além do chá. que, da esofagite. Lembrando que o esôfago não tem uma camada, não tem um epitélio tão protetor como o estômago. Então, água muito quente e contínua pode levar a esofagite e depois até câncer de esôfago. Mas isso uma situação contínua, drástica, né? De vez em quando, e uma água não muito quente não tem problema. Sim. Tá bem? Tá bem, senhor. Bom, quais são as fases da secreção gástrica? Fase da secreção. Tem 3 fases importantes. A primeira é a fase chamada fase cefálica. Penso, logo secreto suco gástrico. Então, assim, ó,
naquele retângulo de fundo amarelo, diz assim, o pensamento, pensar no alimento, a visão do alimento, o cheiro do alimento, o gosto, a atividade mecânica, a mastigação, a própria deglutição, estimula a secreção gástrica. Então, pensar no alimento, daqui a pouco deve estar pensando no almoço, né? Já estimula a secreção gástrica. Para quê? Para preparar o estômago do alimento que virá. Não pegar o estômago despreparado. Sim? Bom, hipoglicemia. Hipoglicemia estimula a fome. A hipoglicemia é uma baixa concentração de glicose no sangue. Abaixo do normal. Baixa concentração de glicose no sangue. Isso desencadeia a fome. E a hipoglicemia também já... Bom, se o cara está com fome, vai comer. Então, vamos preparar o estômago para o alimento que virá. Tá? Então, a seta vermelha é excitação e a seta azul é inibição. O que acontece? Ali vocês têm o estômago de um cérebro em cima à direita de um ratinho, de um rato, né? Aquela porrão de tinta preta ali, o cerebelo, né, que dá o equilíbrio. Então vocês têm ali dois núcleos, que é o núcleo do vago, tá? Dessa é o nervo craniano, é o par craniano vagal, dos dois lados, né? Lá do bulbo, nervo vago. Lembrando que o vago diz respeito ao parasimpático que coordena o tubo digestivo. O que acontece? O pensamento, visão, cheiro, gosto, mastigação, a deglutição e a hipoglicemia fazem com que o vago libere acetilcolina bem em cima, tem aquele sinal de paz mais vermelho, que estimula a secreção de ácido, tá? E ao mesmo tempo libera lá embaixo o GRP, é peptídeo liberador de gastrina. Riliazin seria liberando, a palavra seria liberando, mas se diz liberador. Peptídeo, uma proteína, liberador de gastrina, sim? Então o nervo vago, ao mesmo tempo, libera na região da região pilórica, na célula G, o GRP. O resultado é que vai liberar a gastrina. Então, pelo nervo vago tem liberação de GRP, pensamento, visão, cheiro, gosto, né? Essa gastrina, junto com a acetilcolina lá em cima, à direita, gastrina mais acetilcolina, estimula a secreção de ácido. Gastrina e acetilcolina. Acetilcolina pelo vago e gastrina pela célula G. Bom, na célula parietal. Esse ácido, o que ele faz? Quando o ácido aumenta muito, tipo acidez, inibe a célula G. Olha que interessante, a própria acidez inibe a célula G, porque a gastrina estimula a acidez. Então, para evitar que haja uma superacidez, a excessiva acidez inibe a célula G. E, ao mesmo tempo, atua naquela célula enterendócrina, que vocês viram, a célula delta ou célula enterendócrina, D ou delta ou enterendócrina. É uma célula hormonal nas proximidades da célula G que libera somatostatina. Somatostatina é uma proteína de 14 aminoácidos que causa inibição da célula G. Tá? Então, a excessiva acidez estimula essa célula delta a liberar seu hormônio inibidor, que é a tal da somatostatina. Não sei para o sangue, é na vizinhança, célula G. Tá? Bom, essa mesma célula delta, não está desenhada aqui, ela também está próxima à célula parietal, a gente vai ver. Próxima à célula parietal, impede a secreção de ácido também. Então, tem uma célula delta nas vizinhanças da célula G e uma célula delta nas vizinhanças da célula parietal. Se eu cortar o vago, se eu cortar o fio, que é o nervo vago, o X aquele, o 10, né? Se eu cortar aquele 10 lá, cortar o nervo vago, tem fase cefálica, acabou-se. Eu posso pensar no estômago, botar na boca, mastigar, não vai ter secreção gástrica. Porque quem dá a ordem, quem envia a ordem do sistema nervoso central, tendo a motilidade gástrica, né, para o estômago, é o nervo vago. Cortou o fio, não tem ligação. Não tem internet, no caso. Né? Bom, Nem essa é a se fase... juntar. Hein? Nem se juntar de novo, ele não vai funcionar de novo. Tem que deixar regenerar o oxônio, que é difícil, é demorado. Ah, sim. Tá? Depois que regenerar, refez a ligação, sim, mas até então não. Isso é. E aqui, só para complementar, tem 3 mecanismos de ação, então, né? Célula G, célula D e o que interfere é a acidez do próton, né? Isso. E a acetilcolina, tá? A acetilcolina é a gastrina. A célula delta é inibitória, somatostatina é inibitória. Então, quem estimula mesmo é a gastrina e a acetilcolina. E o GRP que estimula a célula G. Tá? Isso é parte da história. Essa é a chamada célula ECL, é uma célula rica em histamina, ali embaixo está por que ela é chamada de ECL, enterocromafim cell-like, ou seja, célula semelhante à célula enterocromafim, ela é semelhante ou igual à célula enterocromafim, tá? Tem um monte de vesículas ali, né? Essa vesícula é rica em histamina. Essa histamina é a mesma histamina que causa a tal da rinite, né? Liberação de histamina da reação alérgica. Bom, como é que é a fase gástrica, que é a fase mais importante? Então, você tem ali
Dentro desse quadrado de linha contínua, você tem dois quadradinhos, dois retângulos, quadrado também, de linha tracejada. Então, bem à esquerda, você tem a região do antro, e à direita, a região do fundo, o corpo, tá? Então, célula gástrica. O que acontece? Então, assim, dentro desse retângulo da esquerda tracejado, você tem um quadrado, um retângulo que é a célula G, e aquela figura de 5 lados que é a célula delta, ou célula D. O que vai acontecer? Célula G. Olha que interessante. Complementação da fase cefálica. A distensão de aminoácidos, a distensão do estômago. Distensão é, por que eu botei aquele S grande, maiúsculo? Porque o pessoal, não importa o curso, fiz a medicina, agronomia, veterinária, zootecnia, coloca distensão com C cedilha, é com S. É com S, tá? Então, a distensão do estômago, ou a presença de aminoácidos, ou a presença de aminoácidos na luz do estômago, estimula a célula G. Estimula a célula G. Aquela seta vermelha estimula a célula G, tá? Ou a liberação pelos plexos submucoso de GRP também estimula a célula G. Então, a célula G tem 3 estímulos: a distensão do estômago, a alteração mecânica do estômago, a presença de aminoácidos na luz do estômago, aminoácidos, pequenos peptídeos, e o sistema nervoso via nervo vago, a liberação de GRP, tá? Vai liberar gastrina. Esta gastrina, pela circulação, atinge a região do corpo, onde estão as glândulas, onde está a glândula gástrica. E o que faz? A gastrina estimula a célula parietal, mas muito mais a célula ECL, que está na lâmina própria. A célula ECL está na lâmina própria. Lembrando que a célula ECL é aquela célula anterior, libera histamina. O nervo vago está em forma de telefone, não sei porquê, parece um telefone antigo. TRIM libera a acetilcolina, e essa acetilcolina estimula tanto a célula parietal como a célula ECL. A acetilcolina libera tanto a célula parietal como a célula ECL. A célula ECL, estimulada pela gastrina e ou pela acetilcolina, libera histamina, e essa histamina estimula a célula parietal. Então, notem, a célula parietal, pessoal, tem 3 estímulos importantes: a gastrina, a histamina e a acetilcolina. São 3 estímulos: gastrina, histamina e acetilcolina. Por isso a importância do omeprazol. O resultado é produção de ácido clorídrico. Ácido, no caso, HCl. Por isso que o omeprazol, não importa o estímulo da histamina, da gastrina, acetilcolina e histamina, não importa esse estímulo dos 3, a saída de ácido é inibida pelo omeprazol e derivados, tá? Bom, esse ácido inibe a célula G, vocês já sabem isso, e estimula a célula delta. A célula delta vai liberar somatostatina, que inibe a célula G. Então, a estimulação do ácido é direta na célula G e indireta através da célula delta. Para quê? Para que não libere gastrina, porque essa gastrina vai causar a estimulação da secreção gástrica. Então, excessivo ácido, excessiva acidez, inibe diretamente a célula G e indiretamente pela célula delta, também a liberação de gastrina pela somatostatina. Tá? Muito bem. Essa é a fase gástrica, que é a mais importante. Começa o show da Xuxa pela distensão, aminoácidos ou pela liberação de GRP. Tá? Antes eu já pensei no alimento, botei na boca, né? Fase intestinal. Essa fase é muito interessante. Então, assim, ali vocês têm, nessa figura, aquela linha horizontal preta é o duodeno, né? E bem à direita o estômago, tá? Então, assim, pequenos peptídeos ou aminoácidos estimulam a célula G, libera uma gastrina duodenal que, pelo sangue, mantém a secreção gástrica. Então, o que diz aquele primeiro vizinho em cima? Ó? À medida que o quimo, que é o conteúdo estomacal, é esvaziado no duodeno, diminui proporcionalmente a secreção gástrica. Quando menos quimo, menos secreção, é proporcional. Segundo vizinho, o alimento fica um máximo de 3 horas no estômago. O abomaso, igual, 3 horas, não mais que isso. O que vai acontecer? Último vizinho dentro daquele retângulo de fundo amarelo. A gastrina duodenal mantém a secreção gástrica, mesmo com pequena quantidade de quimo no estômago. Garante que a secreção continue existindo, mesmo com pouco quimo, para que esse quimo seja bem trabalhado pela acidez, que desnatura a proteína, isso é importante, abre a proteína, o ácido clorídrico desnatura a proteína, né, para que as enzimas possam agir. E a produção de pepsina, secreção de pepsina e de lipase gástrica. Tá? Então tem 3 fases. A cefálica, penso logo secreto suco gástrico, mastigo ou degluto, né, hipoglicemia. A fase gástrica, que é a mais importante, é a fase intestinal, que faz a manutenção dessa secreção gástrica, através da liberação de gastrina duodenal pelo sangue. Tá? E há uma fase que ela se interpõe. As fases se interpõem.
Eu estou pensando no alimento, já tem alimento no estômago e já está chegando no intestino. Então, por exemplo, a cefálica, a gástrica se interpõe e a gástrica intestinal se interpõe também. Mas a mais importante é a gástrica. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Uma fala mais Sim, comprida. Alguma dúvida? Tá. Tudo certo. Vou parar a gravação, gravativa. E grava.